É hora de entrevista. Na entrevista desta segunda-feira, o assunto é habilitação. Você está precisando tirar sua carteira de habilitação A, B ou mudar a categoria da habilitação? Por conta da pandemia aí, muita gente teve que adiar esse sonho, né, por algum momento aí, porque o serviço de autoescola foi bastante afetado, principalmente naquele período em que a pandemia estava com números mais complicados. Agora, com o avanço da vacinação, a queda nos números de internação e de novos casos, as atividades de maneira em geral vão voltando um pouquinho à normalidade, seguindo ainda todos os protocolos necessários de pandemia. Neste ano de 2021 também teve nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o que alterou algumas coisas aí para quem vai tirar a carteira de habilitação. Então, para falar sobre esse assunto, que a gente conversa com o diretor de ensino da Autoescola Sapucaí, Alessandro Lopes. Alessandro, obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, Magson. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o Terra do Mandu, canal que eu vi crescer, que eu vi iniciar. Parabéns aí pelo trabalho, estou aqui à disposição. Valeu, obrigado, Alessandro. E primeiro o processo, como é que está o processo aí nesse período agora? Já estamos em setembro, começando, já chegando na segunda quinzena. Como é que está o andamento das autoescolas? Tendo aula normal? Então, agora nós estamos realmente retomando a normalidade, né, Magson? Tivemos realmente vários setores tiveram impacto, a autoescola não foi diferente, né? Até o número de examinadores na banca, restrição de alunos, mas agora nós estamos voltando aqueles alunos que ficaram represados, né, que iniciaram o seu processo e tiveram que parar, estamos voltando à normalidade e, como você bem colocou ali, tivemos algumas mudanças que eu considero para melhor no processo de habilitação, e a gente pode falar um pouquinho aí sobre como funciona o processo de habilitação e algumas alterações nessa mudança. E como é que está o processo agora de habilitação? A gente comentou aí que tiveram alterações, algumas coisas ali que pegavam aluno que, por exemplo, trabalhava em período noturno, ele não podia fazer aula noturna e havia aquela exigência de aula noturna, exigência de simulador. Como é que essas alterações modificaram e facilitaram até para as autoescolas e para os alunos? Perfeito, Marcos. Primeiramente, o processo, só uma explicação rápida sobre o processo, né? O aluno, quando ele completa 18 anos, ele tendo todas as condições ali físicas, né? Ele vai fazer seu exame médico, seu exame psicotécnico. Ele sendo aprovado, ele vai se matricular numa autoescola e aí ele vai iniciar um curso teórico, que a gente chama, onde ele tem uma carga horária de 45 horas aulas. Então, durante esse curso teórico, né, ele vai aprender legislação de trânsito, todas as regras de trânsito, ele vai aprender noções de meio ambiente, funcionamento básico, a mecânica básica do veículo e noções de primeiros socorros e também direção defensiva. Então, ele passa nesse processo de 45 horas aulas. Antes, esse processo era totalmente presencial com reconhecimento biométrico, ou seja, o aluno ia para a sala de aula, colocava ali sua digital, abria a aula e o instrutor ministrava a matéria e depois o aluno retornava. E hoje nós estamos com uma alteração muito boa para o aluno, tem sido muito positivo para o aluno, que ele faz a aula totalmente online, né? Da mesma maneira, só que o reconhecimento agora é um reconhecimento facial, o instrutor também faz a abertura da aula online, então o aluno, a gente já tá com esse processo há algum tempo e tem tido um resultado bom. Né? Tem uma dificuldade ou outra, às vezes, de estudo, mas a gente compensa com acompanhamento do aluno. Então, muitos alunos estão preferindo essa plataforma totalmente online e a gente tem como oferecer isso com qualidade. Depois, Magson, que ele passa nesse processo de teórico, onde ele vai aprender as regras de trânsito, ele faz uma prova teórica, essa prova planejada pelo Detran, com 30 questões, onde ele vai testar os seus conhecimentos. Ele tem que acertar 21 pontos. Acertando 21 pontos, ele está apto a iniciar o processo de aulas práticas. Aí ele entra numa nova fase, onde ele vai começar a aprender a dirigir e depois fazer o seu exame prático, né? Ali em Pouso Alegre, agora ali no bairro Santa Rita, que acontece ali a área de exame. Então, o exame ele tem a parte médica e psicológica, psicotécnica, uma parte teórica e uma parte prática.
Nesse processo, a principal mudança, como você falou, das aulas antes presenciais para online e também as aulas práticas que exigiam uma aula noturna, hoje não tem essa necessidade de aula noturna. Uma mudança também com essa alteração, realmente isso era um complicador para o aluno e também para a gente como empresa conciliar horários, mas não há necessidade mais, isso facilitou também. E com relação, Max, uma outra alteração interessante, que antes o aluno, se ele tivesse uma reprova no processo, ele tinha que esperar 15 dias, isso na prática dava quase um mês. Hoje, se ele for reprovado, ele pode, na outra semana, já fazer a sua prova de novo, que vai agilizar, ele vai ganhar tempo aí nesse processo. Então, assim, basicamente essas mudanças na vida prática do aluno que veio com essa alteração. Perfeito, Alessandro. E só para ficar claro, essa questão das aulas online é uma alteração que veio para ficar ou é uma alteração por conta da pandemia ou é algo permanente? Ô, Max, a legislação ela já tinha uma possibilidade disso e agora com a pandemia adiantou o processo, né? Então, eu acredito, até pelo interesse dos alunos e pela facilidade dele conciliar, às vezes, o local que ele mora um pouco distante do centro, né? Às vezes, até em áreas rurais, ele tinha que se deslocar para a autoescola para assistir a aula. Eu acredito que essa mudança veio para ficar, como várias outras que aconteceram aí no período de pandemia. Então, para a gente está sendo também, foi uma mudança muito boa, porque a gente consegue atender melhor os nossos alunos, né, aqueles que têm uma dificuldade aí de se locomover, e também gera uma economia para o aluno, e ele consegue terminar o processo muito mais rápido. Antes ele levava, às vezes, até 2 meses para completar a carga horária mínima. Hoje, se ele quiser entrar na autoescola na segunda-feira e tiver disponibilidade de tempo, no sábado, ou seja, em uma semana, ele completa todinha a sua carga horária, porque a gente tem uma agenda bem flexível para atender o aluno aí na carga horária. Perfeito. Alessandro, a autoescola tem um papel importantíssimo aí na formação dos condutores, de quem vai sair de moto, vai sair de carro pelas ruas, pelas rodovias do Brasil. E a gente fala sempre da necessidade da educação no trânsito, das pessoas saberem dirigir, né? E qual que é o desafio aí, não só para a autoescola, mas para o aluno nesse processo aí de aprendizagem mesmo, de sair um habilitado? Ô, Magson, cria-se muita mística com relação à habilitação, né? Você também, assim como eu, de uma geração que fazer 18 anos era realmente conquistar sua liberdade quando você tirava a sua CNH. É um sonho, esse sonho continua. Porém, as pessoas mistificaram a CNH, o processo, e a gente percebe que o nosso desafio é que o aluno ele saia um condutor mais consciente. Então, a gente fala isso, né? Eu dou aula teórica hoje na autoescola, a gente fala, olha, aprender a dirigir e passar no exame é o objetivo do aluno, é o nosso objetivo, mas também que ele tenha noções de respeito, de cidadania, que ele desperte essa consciência para ele sair um condutor com uma formação, que ele entenda que ele está num trânsito, disputando espaço com outras pessoas, mas que ele não precisa ser agressivo no trânsito, que ele pode respeitar o pedestre, né? Pouso Alegre é uma cidade que a frota de veículos aumentou muito, então nós temos ciclistas, nós temos muitos pedestres, então quando o condutor ele sai, se prepara para encontrar tudo isso e tem uma direção que a gente fala, uma direção defensiva, ele vai ter muito mais tranquilidade no trânsito, vai ser um condutor muito melhor e esse é o nosso objetivo, realmente formar condutores conscientes que tenham respeito no trânsito para a gente tentar sempre colaborar e diminuir a violência e o número de acidentes que acontecem, infelizmente, são altos no nosso país. Mas e o desafio dos alunos aí? Também é grande, né? Sim, o aluno tem um desafio, ele tem uma questão que eu considero talvez o maior fator que prejudique o aluno, principalmente na prova prática, seja a questão emocional. É que alguns alunos precisam mais do que o mínimo de 20 aulas. Né? 20 aulas o Detran considera que é o mínimo para ele ter condições de fazer a prova. Tem alunos que conseguem, tem alunos que precisam treinar para que ele chegue no exame e aquele exame realmente ele passe confiança para o examinador e tenha condições de se sair bem no exame. E fora isso, né, Maxson, tem uma questão emocional. É um local de tensão, o aluno fica nervoso
e com certeza é um desafio para o aluno, mas que a autoescola nesse processo está junto com ele também, deixando que ele vá preparado, melhor preparado para o exame e tenha sucesso. Perfeito, Alessandro. Muito obrigado pela entrevista aqui. É um assunto que rende mais temas para a gente conversar. Por exemplo, tem a questão aí da pessoa que tem carteira de habilitação, não tem coragem de sair, pegar o carro e sair dirigindo. As pessoas que têm esse medo de sair. Então, assunto para a gente render em mais entrevistas depois. Muito obrigado por essa participação aqui no Mando News, viu, Alessandro? Marcos, eu que agradeço. Um abraço para todos aí, para a sua audiência. Estou sempre à disposição.